No Kairós de Deus, tudo já está pronto. Porém, aqui no Cronos, nós passamos por processos de preparação. Não é assim? E enquanto nós estamos aqui no Cronos, nós precisamos olhar para o alto. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Olhe para o alto. É natural o ser humano olhar em sua volta e olhar para o chão. Normalmente, quando alguém está triste, para onde é que ele olha? Quando ele tem dificuldades, quando ele passa por dificuldades, o que é natural do ser humano? Olhar para as coisas dessa terra. Porque essa é a tua estrutura, você é feito do pó da terra. Naturalmente, as coisas da terra, elas te atraem. Mas glória a Deus, porque você recebeu uma nova natureza. E essa nova natureza precisa ser atraída pelas coisas do alto. E por isso nós precisamos olhar para o alto. Abacuque, quando ele foi enviado para fazer o ministério dele, e ele passou a olhar à sua volta, o que Abacuque via em sua volta? Injustiça. As coisas não davam certo. Ele clamava por salvação e parece que ninguém se convertia. Aí ele passou a olhar. Primeiro ele buscou as coisas do alto. Vou subir para minha torre de vigia. E vou apresentar para Deus as coisas aqui da terra. E vou esperar para que Ele fale comigo. Ele mude a minha visão, para que eu possa compreender aquilo que Ele tem para mim. E Deus fala com Abacuque. Abacuque, escreve, porque a visão, ela vai se cumprir. A visão é minha porque entrou no meu coração, mas antes de ser minha e ser tua, ela é de Deus. Por isso que ela vai se cumprir. Se demorar um pouquinho, não vai demorar. Mas se demorar, porque no tempo certo, no Kairós de Deus, já aconteceu. Por isso que eu preciso aprender a olhar para o alto. Tá certo? E é nesse lugar, olhando para o alto, que eu vou ter direção e vou aprender a caminhar de acordo com a vontade do Senhor. O povo de Israel deixou de olhar para o alto. E passou 430 anos, mais ou menos, preso, olhando para as coisas da terra do Egito. Isso frustra, isso cansa. Ninguém aguenta ficar olhando só para as coisas da terra. É ou não é? A gente cansa com essas coisas. Chegou o momento que o povo falou assim, vou me voltar para ao meu Deus, vou clamar ao meu Deus. E toda vez que você clama a Deus, Ele escuta e Ele responde. Porque Ele é um Deus vivo, Ele tem ouvidos para te escutar. Tem boca para falar contigo e tem olhos para te ver. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com a sua vida. E quando o povo se volta para buscar Deus, Deus encontra o povo. Toda vez que você se volta para Deus, Ele fala assim, filho, eu já estava te esperando há muito tempo. E Deus envia um libertador, Moisés, para retirar eles daquela opressão. E só que o povo precisava entender que a partir daquele momento, começava uma nova estação na vida deles. Que eles precisavam aprender a começar a olhar para o alto. O texto base dessa mensagem é Salmo 121, verso 1. Vocês têm aí. Fala assim, elevo os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista está fazendo uma pergunta para Deus. Eu elevo os meus olhos para Deus, para o alto. E ele pergunta, de onde me vem o socorro? O restante do salmo responde essa pergunta. Eu não quero entrar nesse contexto. O que eu quero falar é que o seu socorro e o meu socorro vêm do alto.
Tem algum problema de eu buscar recursos aqui nessa terra? Não. Não. Porque muitas das coisas Deus vai responder através da maneira natural. Tá certo? Mas antes disso, eu e você, nós precisamos aprender a buscar as coisas do alto. Efésios capítulo 1, verso 3, fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, aonde? No alto, fala no alto. Já está pronto, aquilo que você está pedindo, Deus já respondeu. Já está pronto. Agora eu preciso aprender a entender que existe um tempo para as coisas acontecerem. Tudo na vida é um processo. Não é? E o povo de Israel precisava entender isso daí. Nós, igreja, nós precisamos aprender com isso que a palavra nos ensina. Essa pandemia nos fez olhar muito para as coisas dessa terra. A igreja é a embaixada de Deus aqui na terra, mas ela precisa estar conectada. Você é luz. Você é sal. Você é esperança para o abatido. Você pode passar por lutas e dificuldades, e passamos, mas a tua visão está no alto. O teu Redentor não vai falhar com você. Eleva os meus olhos. Eu elevo os meus olhos. Eu tiro os meus olhos das coisas dessa terra e elevo eles e coloco os meus olhos em Deus. Quando eu coloco os meus olhos em Deus, Ele me mostra aquilo que Ele tem para mim. Êxodo 13, 21 fala assim: o Senhor ia adiante deles para mostrar o caminho. De dia, o Senhor ia numa coluna de nuvem, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram do povo de Israel. É a bênção de Deus, é o Emanuel. Encontrei o meu irmão Shibata, ainda pode se chamar assim, Shibata? Não. Pode? Faz tanto tempo que eu não vejo, eu pessoalmente não vejo o Shibata, e ele me apresentou o filho dele. Como é que é o nome do varão? Emanuel. É o Deus conosco. Deus, ele prometeu: eu não te deixarei, eu não vou te desamparar, seja no fogo, seja na água, eu estou contigo. Eu sou teu pastor, e porque eu sou teu pastor, nada vai te faltar. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que fala para nós seguirmos em frente, olhando para o alto. Eu preciso aprender a olhar para o alto. A minha natureza é, quando eu passo por dificuldades, olhar para as coisas que fazem parte desse plano terreno. Eu preciso aprender a olhar para o alto. Só que olhar para o alto não é natural do ser humano. O que é natural do ser humano é olhar para as coisas dessa terra. O povo de Israel passou 400 anos buscando as coisas do Egito, buscando as coisas que muitas vezes nos dá uma adrenalina momentânea. Não é assim? Trabalhamos tanto para conseguir algo. E depois que nós conseguimos aquilo ali, parece que em 2 semanas perde o brilho. Aí nós corremos atrás de outras coisas. Escute, enquanto nós estamos nessa terra, nós iremos conquistar nessa terra. Mas o meu coração não pode estar nessas coisas. Porque esse povo saiu do Egito, mas a conquista deles ficou aonde? Ficou lá no Egito. Aí você não consegue adquirir e receber a vida plena que Deus tem para mim e para você, porque o teu coração ainda está conectado a alguma coisa.
É necessário desprendimento. É necessário que nós sejamos totalmente livres. Para quê? Para que nós possamos receber novos valores. Deus quer nos dar novos valores, e esses valores são eternos. Você é um ser eterno. Números 15, 5 fala assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Você acredita que isso é uma verdade? Não. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos até o apetite. Nunca vemos nada a não ser este tal de maná. É uma glória que Deus, toda manhã Deus se revelava com a glória deles, com a glória de Deus. E o coração do povo estava onde? Enraizado no pepino, no alho poró e na cebola do Egito. E Deus falava assim: ei, igreja do Doral, olha para o maná, olha para o alto, mas eu quero comer pepino. É muito pouco, não é não? É muito pouco. O nosso olhar revela a natureza que está dentro de nós, seja ela humana ou espiritual. Eva, através do olhar dela, ela apresentou o que estava dentro do coração dela. Quando você vai com a tua esposa para o shopping, o olhar dela revela onde está o coração. Às vezes ela olha para a bolsa primeiro e depois coloca a mão no teu bolso para pegar a tua carteira. E fala: eu te amo. Você acredita nisso, não? Colossenses 3:1. Já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês aonde? No céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus, que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês, e não as coisas daqui da terra. Então, eu preciso mudar o meu olhar. Para mim poder aprender a olhar para o alto, eu preciso aprender que eu desejo e busco mudar o meu olhar. Quando isso acontece, um segundo ponto é que Deus vai usar o deserto que eu passo e que você passa como uma forma de treinamento para me preparar para Canaã que Ele tem para mim e para você. Normalmente nós achamos que o deserto é um negócio ruim, porque no deserto não tem muita provisão, aparentemente, mas no deserto tem presença de Deus. Esse povo, eles passaram 40 anos no deserto. E uma geração que não entendeu o propósito do deserto. O deserto é transitório. Fala, o deserto, ele é transitório. Ele me prepara para a promessa. Você não dá nada para ninguém que não esteja preparado para receber aquilo que você vai dar para ele. Quando você dá um carro para o teu filho, você prepara ele para esse momento. Ensina ele a dirigir, passa por um processo. E depois, quando você entrega o carro, você passa a orar muito pela vida dele. Mas é o processo natural da vida. Não tem jeito, isso vai chegar, mais cedo ou mais tarde vai chegar. Só que, se eu não entender o deserto, eu sofro no deserto. Ao invés de me preparar, eu sofro no deserto. Josué passou 40 anos no deserto, se preparando para ser o novo líder de Israel. Caleb passou 40 anos no deserto, se preparando e se fortalecendo para conquistar o Monte Horebe. Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia para se tornar uma coluna forte da igreja. Moisés passou 40 anos no deserto para se tornar o libertador de Israel. O deserto ele é necessário, ele é
preparatório para que eu possa ser trabalhado por Deus. Primeiro Deus me chama, depois Ele me prepara, Ele me capacita e Ele me envia. E o deserto faz parte desse projeto. O deserto, ele é bom, ele é um treinamento de Deus. Falou deserto, ele é um treinamento de Deus na minha vida. Deus não desperdiça o deserto que passamos. Ele usa como treinamento para nos preparar e depois nos usar na sua obra com poder e graça. 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não sobreveio a vocês tentação. Do lado está escrito o que aí? Nada, né? Eu não coloquei. Deserto. Vamos lá de novo. Não sobreveio a vocês tentação? Deserto. Que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o quê? Um escape, para que o possam suportar. Deus te suporta nos desertos que você passa na tua vida. Ele é que cuida de você. Nós precisamos entender isso daí. Eu não gosto de treinamento. Quem não treina, no futebol tem uma máxima, que é do futebol. Quem treina bem, joga bem. Quem treina mal, não joga. Quem foge do deserto, não se prepara para a corrida que está proposta. Quando as lutas se apresentam, se eu desisto, Deus, Ele é amoroso e fala assim: vou voltar, filho, para o final da fila? Volta de novo, porque eu quero te preparar para depois te usar. Nem Jesus, o Filho de Deus, Ele também teve que passar pelo deserto, para ser provado como homem e aprovado para continuar o ministério. José passou 13 anos aonde? No deserto do Egito. Deserto complicado de José, ou não é? Íntegro. Quanto mais íntegro ele era, parece que maior ficava o deserto. Mas é porque o deserto grande ele te prepara para coisa grande. Eu não estou falando que você tem que criar um deserto na sua vida. O que eu estou falando é que eu preciso e você precisa aprender a passar pelos desertos da vida, porque é o treinamento de Deus. Tá certo? Estamos bem até aqui, não? Você ainda continua... É porque normalmente nesse momento da mensagem ninguém dá um glória a Deus, sabe? As pessoas ficam olhando assim, para onde isso vai? Uma vez que eu passo por esse processo, eu tenho que ter um cuidado muito grande. É não permitir que o sobrenatural se transforme em natural. Êxodo 16, 15 fala assim: quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Deuteronômio 8:4. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Isso é natural ou é sobrenatural? Você tem um casamento abençoado. É natural ou é sobrenatural? Você ter a tua saúde é natural ou é sobrenatural? Acordar todos os dias é natural ou é sobrenatural? Pode falar. É porque a misericórdia de Deus se renova. O problema é que nós ficamos olhando para as coisas dessa terra e as coisas dessa terra nos cansam. E aquilo que é sobrenatural se torna natural. Ao invés de agradecer pela nova oportunidade que Deus está nos dando, nós falamos assim: meu Deus, mais um dia. Esse menino que não quer acordar de jeito nenhum, nesse sono profundo, esse marido abençoado.
Aí nós passamos a entrar num processo onde o sobrenatural de Deus nós tratamos como se fosse natural. Eu acordo e vejo a glória de Deus e é natural. Eu acordo e tenho provisão na minha mesa, é natural. Eu acordo e a minha família está suprida, é natural. Eu tenho uma profissão, Deus me trouxe para essa terra. Quer saber com quanto dinheiro no bolso? Não. Depois me pergunta que eu falo para você. Você precisa voltar e reconhecer tudo aquilo que Deus já fez nessa vida e nessa terra na sua vida. Somos imigrantes, somos peregrinos nessa terra e aqui o Senhor tem nos tratado como príncipes. Não deixe que o sobrenatural se torne natural. Não saber lidar com o sobrenatural de Deus é um problema para nós, pois o milagre supre uma necessidade momentânea, mas não me transforma em uma pessoa grata. A gratidão é o resultado de um caráter que reconhece e confia no cuidado de Deus. Senhor, Tu és bom, e a Tua fidelidade, ela dura para sempre. Lembrar o povo que a caminhada continua em direção ao alvo. Êxodo 14:15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. Posso parafrasear esse verso? Vocês me permitem? O Senhor disse a Moisés: igreja do Doral, por que vocês estão clamando a mim? Igreja do Doral, siga em frente, siga marchando, siga caminhando, siga em direção à promessa que Deus tem para você. Mas tem Mar Vermelho, o que você deve fazer é continuar caminhando. Mar Vermelho quem abre, Jordão quem abre, Maná quem faz cair sobre a tua vida, isso é Deus. O teu papel é seguir caminhando. Mas eu estou com dificuldades. Você está com tempo para falar sobre dificuldades ou não? Sabe quem vence? A diferença do que vence e o que não vence, sabe qual é? A capacidade. Nem sempre. Às vezes é só a persistência de seguir tentando. Seguir caminhando. Nós temos tantas histórias aqui de pessoas que perseveraram e hoje estão com o fruto dessa perseverança, desfrutando disso. A vereda do justo é de fé em fé e de glória em glória. Até onde? Até chegar em um lugar. Existe um destino para mim e para você. Enquanto eu não chegar lá, eu não posso parar. Quem planeja uma viagem para as Carolinas, para no meio do caminho e fala assim, vou ficar aqui. Está com casa alugada, está com toda a estrutura lá. Vai parar no meio do caminho? Faz sentido isso? Não. Você tem um destino. Você tem um lugar que Deus te chamou para você estar. E você deve continuar em frente. Com lutas, com dificuldades, seja o que for. Deus, Ele te dará forças para você chegar no teu destino. Tá certo? Lembra o povo a marchar. O apóstolo Paulo nos ensina que a caminhada do justo é contínua e crescente, até alcançarmos o alvo que é Cristo. Por isso ele nos anima a seguirmos em frente, deixando o velho para viver o novo. Deixar o velho é abrir espaço para o novo. Tem muita coisa que eu preciso deixar. Abrir espaço para quê? Para que o novo de Deus chegue na minha vida. Filipenses 3,13 fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Tem muita coisa que para mim poder continuar, seguir em frente, eu preciso deixar. Deixa a mágoa. Deixa a frustração. Deixa aquilo que muitas vezes te faz pensar. Isso é coisa
Me ajuda, gente. Isso é coisa do passado. Tem que deixar o passado passar. Libere perdão, perdoe, ame, faça o que você tem que fazer para seguir em frente. Para conquistar o novo de Deus, é necessário abrir espaço. E para abrir espaço, você precisa tirar as coisas velhas. Quem tem garagem? Sabe o que eu estou falando. Para você colocar alguma coisa na garagem, você tem que tirar alguma coisa velha de lá. E olha, não é diferente. Muitas vezes nós acumulamos muito, com todo o respeito, muito lixo no nosso coração. Aí Deus fala assim, tem vinho novo, tem vida nova, tem bênção nova, mas o coração está cheio com as coisas velhas. Tem que deixar as coisas velhas, mas deixa as coisas velhas passarem. Tem coisa nova. Tem coisa nova de Deus. Você acredita nisso, não? Tem coisa nova da parte do Senhor. Desocupa o odre. Desocupa o odre com essas coisas que muitas vezes só ocupam lugar e não fazem nada na nossa vida. Tá certo? Estou entrando na parte prática dessa palavra e vou finalizar ela. É necessário estar sintonizado com Deus. Para mim olhar para o alto, para mim receber direção de Deus, eu tenho que estar conectado em Deus. Sabe, queridos, nós vivemos numa era que, não vou afirmar, mas a maioria de vocês todo dia faz uma postagem, não faz não? Não estou afirmando. Estou afirmando, presta atenção. Não coloca isso se é coisa velha, não coloca no teu coração, não. Mas todo dia você vai lá e clica. A postagem. Porque para você é coisa nova, não é? É ou não é? Aí o irmão vai lá e fala assim, uau, esse irmão, coisa nova. Deus tem um YouTube channel. Ele faz postagens todos os dias. Todos os dias tem coisa nova para você receber do maná que vem da parte do Senhor. E Ele quer falar contigo das coisas novas. E Ele quer falar assim, filho, coloca um like, faz o sign-in que eu vou te atualizar. Todo dia tem coisa boa do céu para falar com você. Você tem que estar conectado na videira verdadeira. E Ele tem que estar em você. Porque aí é bom viver. Aí é agradável viver. Quando Ele fala com você, eu te amo, filho. Estou cuidando de você. Não se preocupe com essa situação, não. Esse negócio vai passar. Fala para você acreditar, esse negócio vai passar. E Deus tem coisa nova para mim. Não falo isso para mexer com as tuas emoções. Falo isso porque é promessa de Deus para você. Te atualize em Deus. Escute aquilo que Deus quer falar com você. Você sabe com quem Deus quer falar nessa terra? Sabe com quem? Com você. Você acredita nisso, não? Ele está doidinho para ter uma conversa contigo. Ele busca pessoas para se relacionar. O teu Deus é um Deus de relacionamento. Ele te criou não por causa de uma religião, Ele te criou para se relacionar diretamente contigo. Ele espera que você fale o que está no teu coração. E Ele também quer falar o que está no coração dEle para você. Olha o que estava no coração de Deus, e Ele falou para o profeta Isaías. Ó soberano, o Senhor me ensinou suas palavras de quê? De sabedoria, para que eu possa animar o que está fraco e... Leia essa última parte, por favor. Só tem isso? E a última parte? Leia mais uma vez agora ensaiadinho.
É um cara atualizado ou não é? Está conectado em Deus ou não está? Esse cara está em crise? Não está. A crise acontece quando nós nos afastamos de Deus. É quando nós passamos por momentos de dificuldade. Toda vez que o povo de Israel entrava em crise é porque o povo de Israel tinha se afastado de Deus. O povo voltava para Deus, a crise acabava. Jeremias 33:3 fala assim, e Deus continuou, Jeremias, se você me clamar, é uma condição, se você me clamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Agora troca o nome de Jeremias e coloca o teu nome nesse versículo e eu vou mexer com você mais uma vez. Leia, por favor, esse versículo personalizado. Olha lá, 1, 2, 3, go! Tem coisas novas da parte de Deus ou não tem? A questão não é Deus falar conosco, a questão é nós nos aproximarmos de Deus, olhar para o alto. Se nós olharmos para o alto, nós receberemos visão do alto. Se nós olharmos para as coisas dessa terra, a nossa visão está onde? Somente nas coisas dessa terra. Romanos 12:2 fala assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, fora de sintonia. Mas deixe, fora de sintonia da minha parte, tá? Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança onde? Da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Você vai andar sintonizado. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós temos falado, profetizado sobre a igreja, que nós estamos vivendo na estação de Deus, que é o Kairos de Deus. No Kairos de Deus, você quer viver o Kairos de Deus? Sim ou não? Mais ou menos. No Kairos de Deus, quando eu vivo o Kairos de Deus, eu passo a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Adão vivia, antes do pecado, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus tem para nós, Igreja de Cristo. Tá certo? E agora, tem os dois últimos pontos, eles estão interligados. Uma vez que eu passo por todo esse processo, agora eu preciso aprender a interceder pelo novo de Deus. A intercessão conecta a terra até Deus e traz Deus para agir na terra. Deus espera que a igreja esteja intercedendo para que algo novo venha acontecer. Por isso, é tão importante isso que nós estamos falando aqui, que isso muda a vida de muita gente. Abacuque 2:1, olha só o que ele fala. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Esse cara tinha uma expectativa, não tinha? Ele estava se aproximando de Deus porque tinha uma expectativa. Ele cria que algo novo Deus iria fazer. Você está falando isso por quê? Olha o que ele fala no capítulo 13, no verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Da fama de quem? Abre Mar Vermelho. As 10 pragas do Egito. Abre Jordão. Cura. Milagre. Coluna de fogo. E não é impossível para ele. Foi isso que Abacuque, ele ouviu falar da fama de Deus. E ele treme diante desse Deus. Aí ele começa a fazer algo. Faz de novo. Faz de novo, Deus.
Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. O intercessor é esse que fica, faz de novo. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Até que o novo aconteça. É necessário que pessoas estejam neste lugar. Eu conheço alguns intercessores desse lugar. Eu conheço. E também estou aqui sendo coberto em oração pelos intercessores que tem lá em Interfield. Eu sei o poder que existe nesse princípio. Eu sei. Eu sei o poder que existe na oração. A igreja que ora é uma igreja forte. A igreja que ora é uma igreja que ama. A igreja que ora é uma igreja que vence os limites. A igreja que ora é uma igreja que consegue ter unidade de coração. A igreja que ora, ela avança, ela continua em frente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão, olhando para o alto. Intercessor, você se frustrou? Se frustre não, filho. Na vida nós vamos passar por lutas. Se coloque na brecha. Se coloque neste lugar entre a necessidade e Deus, para que algo novo aconteça sobre a terra. Você precisa olhar para o alto. E uma vez que eu entendo isso, o último ponto dessa mensagem é: eu preciso de perseverança ou eu preciso de vigilância. Já sei, aprendi, devo me colocar na brecha, devo me colocar de joelhos. Sim, mas agora eu preciso perseverar até que o Senhor faça algo novo. Se demorar, porque não vai demorar. No Kairos, já aconteceu. O problema é que eu quero no meu tempo, no Cronos. O problema é que eu crio expectativas. O problema é que eu marco uma viagem para o mês, eu marco uma viagem para ir para o Brasil no mês de agosto, no dia tal. E quero que Deus cumpra o Kairos dele nessa expectativa que eu criei. Não tem problema nenhum em fazer planos, mas faça os planos e entregue isso para que a vontade soberana de Deus se cumpra. Persevere. Persevere. A vigilância é uma característica de quem está esperando alguém chegar. Nós recebemos um casal de discípulos ontem lá em casa e nós passamos a tarde inteira esperando eles chegarem. Preparamos a casa, preparamos um jantar, até o cachorrinho ficou mais obediente. Porque a vigilância é uma característica de quem está esperando algo novo. Por que você está vigiando? Porque eu estou esperando algo da parte do meu Deus. E a qualquer momento Ele vai me surpreender com aquilo que Ele vai realizar na minha vida. Persevere. Mas ainda não aconteceu. Persevere. Persevere, porque aquele que persevera chega até o Kairos de Deus. Mateus 25:5 fala assim: e como o noivo estava demorando. Olha, sempre tem esse negócio de demora com o homem, né? As noivas também, as virgens também achavam que o noivo estava demorando. O namorado que não chega, Jesus. O varão, né? Aquele homem de Deus. A bênção, o documento migratório, parece que está demorando no meu tempo. Elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Apocalipse 3:20. Atenção! Eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Atos 1:10. E eles ficaram com os olhos fixos aonde?
no céu, enquanto Jesus subia, de repente 2 homens vestidos de branco apareceram ali diante deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi elevado ao céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Quando Jesus foi levado aos céus, os discípulos estavam olhando para... Enquanto nós esperamos Jesus voltar, a igreja precisa olhar para o alto. Porque vai chegar o dia que o nosso Redentor voltará para nos acolher, para nos levar, para nós vivermos eternamente com Ele. E enquanto eu espero, olhe para o alto e siga a nuvem. Lá no Velho Testamento tinha a coluna de fogo, a nuvem, né? Glória a Deus, porque no Novo Testamento, quando Jesus foi assunto aos céus, Ele enviou outra nuvem, que é a nuvem do Espírito Santo. Ele que nos guia. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você e Ele quer guiar você nesse caminho de vitória. Pois o Espírito Santo nos guiará até a estação que Deus tem preparado para nós. Eu não conheço o caminho, você não conhece o caminho. Por isso eu preciso olhar para o alto. Mas o Espírito Santo conhece exatamente o teu propósito. O Espírito Santo conhece exatamente qual é a estação que Ele preparou para você. E se você permitir, Ele vai te levar até lá. Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa o guia. Deixa o Espírito te conduzir até o lugar que Ele tem preparado para você. Tá certo? E o último verso, queria chamar os meninos do louvor para cá, por favor. Meninos, com todo respeito. Isaías 43, 18. Esses 2 versículos têm trabalhado muito forte no meu coração. Olha o que fala aqui. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar, diz o Senhor. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr rios de vida. Essa é a promessa de Deus para nós. Aqueles que olham para o alto, no meio do deserto, Deus cria um caminho. Aqueles que olham para o alto, no meio das adversidades, tem águas vivas de Deus para nos restaurar, para nos fortalecer, para nos revigorar e seguirmos em frente. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Eu preciso olhar para o alto. Quero orar por mim e por você. Quero orar pela igreja, para que Deus venha completar essa palavra no teu coração. Porque eu sou limitado, o Espírito Santo não. Que Ele traga essa palavra como algo seu, como algo que Ele quer falar contigo, na sua particularidade. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Eleve os teus olhos aos céus, porque é de lá que virá o teu socorro. O meu socorro vem de Deus, o Criador dos céus e da terra, porque não dorme e nem toscaneja o teu guarda, que é o guarda de Israel. Se essa palavra que você receber no teu coração, adore a Jesus, porque Ele é digno. Coloque-se de pé, por favor. Comece orando no seu lugar. Incline sua cabeça. Feche seus olhos para você poder se concentrar. Comece a falar com o Senhor. Peça para que o Espírito Santo te mostre onde está o teu olhar. E para onde Ele quer que você volte o teu olhar. Senhor, aqui está a tua igreja. A tua noiva.
noiva comprada pelo sangue do Cordeiro, a noiva que estará contigo. Eu quero, Pai, nessa manhã abençoar a tua igreja. Quero, meu Deus, no nome de Jesus, declarar que o Senhor seguirá nos conduzindo, que o Senhor seguirá fazendo coisas novas nas nossas vidas, Pai. Pai, eu oro por esse casamento, que passa por deserto, que passa por dificuldades, e que nessa manhã precisa de coisa nova da parte do Senhor. Senhor Jesus, eu libero a tua bênção sobre essa casa, que os corações sejam transformados, que o Senhor Jesus passe a ser aquele que venha conduzir essa família. Pai, aquele que nos escuta nessa manhã, esteja aqui, ou esteja, Senhor, de maneira virtual nos escutando, eu quero, no nome de Jesus, pedir que a tua bênção alcance essa família da mesma maneira. E eu quero, Deus, declarar que a tua igreja, Senhor, seguirá marchando em direção à promessa do Senhor. Quero declarar, Senhor, que forças novas da parte do Senhor virá sobre tua igreja. Pai, eu sei que o Senhor está prestes a realizar algo grande e poderoso com a tua igreja. O Senhor tem purificado, o Senhor tem permitido a tua igreja passar pelo fogo, e depois do fogo, depois da purificação, eu sei que algo novo, algo fresco, algo que está no teu coração virá sobre nós. Então eu quero declarar, Pai, que enquanto nós esperamos, nós possamos olhar para o alto, porque é do alto que nos virá o socorro. Abençoe esse ministério. Quero declarar, Deus, no nome de Jesus, a bênção do Senhor. Quero declarar, Senhor, que dias maravilhosos da parte do Senhor estão por vir sobre nós. E Deus, que a tua boa vontade, que ela é soberana, se cumpra na vida de todos nós. E é no nome de Jesus que eu abençoo a tua igreja e declaro, Senhor, que essa estação é uma estação preparatória, é uma estação que está nos preparando para o algo novo de Deus, para a glória do teu santo nome. Declaro, Senhor, algo novo sobre os jovens. Declaro algo novo, Senhor, sobre a liderança dessa igreja. Declaro, Senhor, uma unção fresca. Declaro, Senhor, o renovo das forças. Declaro, Senhor, uma visão que seja renovada da parte do Senhor. E a alegria do Senhor, que a nossa força venha novamente encher o nosso coração. E é no nome de Jesus que eu oro e abençoo o teu povo. Se assim você crê, dê glória a Deus e glorifique o nome do Senhor. Aleluias.